vai se dar em duas partes. Primeiro, eu vou fazer a apresentação para vocês da prestação de contas do primeiro quadrimestre. Enquanto eu estiver fazendo a apresentação, eu vou bloquear os microfones de todos para que a gente não tenha interferência de ruídos externos. Depois de fazer a primeira apresentação, eu vou abrir o áudio para que vocês possam fazer os questionamentos pertinentes e nós vamos respondê-los. Daí, após as respostas, a gente vai iniciar a segunda parte da nossa reunião, que vai ser a apresentação do resumo do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2021. E aí, da mesma forma, vocês vão estar com os microfones bloqueados e após a apresentação, eu abro para vocês fazerem os questionamentos. Ok? Estão conseguindo me escutar? Fala no chat aí se está tudo certo. Pronto. Perfeito. Como o Joanice disse aí, vamos utilizar esse espaço do chat também para fazer os questionamentos, que vocês podem ir encaminhando. Pronto, foi desativado o som de vocês e eu vou iniciar o compartilhamento da minha tela. Esta é a audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º. Lá diz o seguinte: até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo deverá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Em geral, essas audiências públicas costumam ser realizadas dentro do espaço da Câmara Municipal, como já realizamos algumas outras aí no município de Baixa Grande. Acontece que, neste momento que estamos vivendo esse distanciamento social, não é possível que façamos uma reunião física. Por isso, nós estamos utilizando esse meio virtual para realizarmos a audiência. O link foi disponibilizado, assim como a senha para adentrar a reunião. Vamos iniciar nossa avaliação com o desempenho da receita orçamentária do município de Baixa Grande. Nós verificamos aqui que a receita fixada para o exercício foi de R$ 56.530.579,42 para todo o exercício de 2020. Entre os meses de janeiro a abril desse ano, foram arrecadados R$ 14.486.983,54, que significa 25,63% do valor orçado para o exercício inteiro. Com relação à execução da despesa, a despesa total fixada também é no mesmo montante da receita, ou seja, R$ 56.530.579,42, e foi liquidada até dia 30 de abril de 2020, o total de R$ 14.328.136,51, que significa 25,35% do fixado para o exercício. Desses 14 milhões, nós verificamos que 8.777.000 foi destinado a despesas com pessoal e encargos sociais, 4.283.000 foi para outras despesas correntes, 1.004.000 foi para investimentos e 263.352,75 para amortização de dívida. Então, nós verificamos aqui que do total da despesa liquidada até o momento, nós temos 61,26% em despesa de pessoal e encargos sociais e 29,89% para outras despesas correntes. Neste quadro, nós apresentamos um balanço orçamentário, ou seja, um balanço entre as receitas que foram arrecadadas dentro do período e as despesas que foram liquidadas dentro do período. Lembrando que nós estamos falando aqui entre janeiro e abril de 2020. A receita orçamentária do período foi de R$ 14.486.983,54. E a despesa total liquidada foi de R$ 14.328.136,51.
o que mostra para a gente que o município teve um superávit orçamentário de R$ 158.847,03, demonstrando equilíbrio orçamentário nas contas. Nesse quadro, nós vemos a apuração do resultado nominal do período. O resultado nominal, ele traz para a gente a evolução da dívida consolidada do município, certo? Então, nós tínhamos aqui uma dívida líquida em 31/12/2019, no montante de R$ 11.10.173,94. Já em 30/4/2020, essa dívida ela está no montante de R$ 5.912.359,21, significando assim uma redução da dívida no valor de R$ 5.097.814,73. Então, esse valor dessa redução é o resultado nominal apurado do período. A meta do resultado nominal estabelecido na LDO de 2020 era uma redução de R$ 2.059.000. Verificamos aqui, então, que nesse período, no primeiro quadrimestre, o município já alcançou a meta do resultado nominal proposta, mesmo que essa meta seja para o exercício. Na apuração do resultado primário, nós verificamos que nós temos um total de receitas fiscais no montante de R$ 14.457.000 e de despesas fiscais no montante de R$ 15.393.000. Neste resultado primário, nós verificamos um déficit. Na verdade, aqui a apuração ela demonstra um déficit primário nas contas do primeiro quadrimestre. A meta do resultado primário proposto na LDO era de 443.000 e nós tivemos um resultado de menos 935.000. Como eu falei, lá na meta do resultado nominal, esse índice ele é acompanhado quadrimestralmente, mas ele deve ser cumprido dentro do exercício, até o final do exercício. A receita corrente líquida é o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas delas as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. É apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência, mais os 11 meses anteriores, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 2º, inciso 4º, parágrafo 3º. Ou seja, a receita corrente líquida é tudo de receita que adentra nos cofres do município, deduzidas as parcelas que são para formação, sobretudo, de fundo, né? No município, por exemplo, a gente tem como dedução a dedução do Fundeb. E aqui a gente não leva em consideração apenas o quadrimestre isoladamente, de janeiro a abril. Nós consideramos o mês em apuração, que é o último, abril, mais os 11 meses anteriores. Então, nós temos aqui uma receita corrente líquida acumulada de maio de 2019 até abril de 2020, de R$ 46.137.525,88. Aqui nós temos um gráfico que demonstra a evolução dessa receita, né? E aqui um pico em dezembro, que tem um ingresso de demais receitas. E para atender o mandamento constitucional, nós trataremos a seguir das despesas, dos limites obrigatórios que o município precisa cumprir, como saúde, educação e despesa de pessoal. Este é um quadro que demonstra para a gente a arrecadação da cesta de recursos que compõe a base de cálculo de apuração dos índices da educação e da saúde. Então, essa cesta ela é composta pelas receitas arrecadadas de impostos dentro do município, a cota parte do FPM, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, o ICMS de exoneração, o ICMS estadual, IPVA e o IPI exportação, além da dívida ativa de impostos. Então, do período de janeiro a abril de 2020, dessa cesta de recursos, o município de Baixa Grande arrecadou R$ 8.423.951,55.
Destes recursos que foram arrecadados, o artigo 212 da Constituição Federal determina que os municípios devem aplicar, no mínimo, 25% com a manutenção e desenvolvimento do ensino, que é o que a gente chama de MDE. Além dessa aplicação na educação, a medida provisória 339 de 2006, que instituiu o Fundeb, no seu artigo 22, determina que todo recurso que o município arrecadar a título de Fundeb, ele deve destinar pelo menos 60% desse valor para o pagamento de profissionais do magistério que estejam em pleno exercício da sua função. Então, da educação, nós temos dois índices a cumprir. Nós temos o 25% daquela cesta de recursos e temos o 60% do recurso do Fundeb. Aqui nós verificamos que o município recebeu a título de Fundeb um total de R$ 5.333.039,65 e aplicou com o pagamento de salários dos professores R$ 3.319.568,20, que alcança 62,25% do índice, estando dentro do limite desejado. E que custeou com R$ 293.119,56 as demais despesas da educação, o que equivale a 22,99%, estando ainda para alcançar o índice de 25%. Então, aqui nós verificamos que o município ele tem um superávit apurado na aplicação do Fundeb, né? Aplicou a mais 119 mil, e temos um déficit apurado na aplicação do 25%. Mais uma vez, eu ressalto que esse índice de 25%, ele é constitucional, ele deve ser apurado no final do ano. Essa verificação mensal e quadrimestral nós fazemos para acompanhamento e tomada de decisões, né? E outra coisa muito importante a destacar nesse momento é que estamos vivendo esse momento de pandemia, né, em que o distanciamento social obrigou a suspensão das aulas, desde o dia 20 de março, se eu não me engano, demonstrando para a gente aí que a gente teve apenas um período de em torno de um mês de aula, né? Então, as despesas com a educação realmente elas foram reduzidas, mas até o final do exercício deverá ser cumprido o limite de 25%. A emenda constitucional número 29, no artigo 77, determina que os municípios eles precisam aplicar pelo menos 15% daquela mesma cesta de recursos que eu apresentei para vocês para a apuração do MDE. E aqui nós verificamos que daqueles 8.423.951,55, o município aplicou R$ 1.455.063,34, que alcança 17,27%. Deveria ter aplicado, no mínimo, 1.263, aplicou 1.455, o que mostra para a gente que tem um superávit na aplicação na saúde de R$ 191.470,61. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de 2000, no seu artigo 19, determina para a gente limites de gastos com despesa de pessoal. Lá diz o seguinte, que nós temos limite prudencial, que é um limite de 51,3% da receita corrente líquida, e o limite legal geral, que é o limite de 54%. Então, todas as vezes que a minha despesa de pessoal ultrapassa o limite de 54% da minha receita corrente líquida do período, a gente precisa já tomar providências. Aqui nós verificamos a apuração dessa relação de despesa de pessoal. Então, nós temos aqui, no período isolado de janeiro a abril de 2020, o município teve uma despesa de pessoal de R$ 6.019.904,32, aplicado sobre a receita corrente líquida do mesmo período de R$ 14.486.000, nós temos aqui um índice de 41,55% dentro do exercício.
Acontece que a despesa de pessoal ela é apurada levando em consideração o mês que a gente está apurando, mais os 11 meses anteriores. Então, quando a gente considera os últimos 12 meses, vindo de maio de 2019 até abril de 2020, nós temos aqui um índice de pessoal de 60,27%. Sendo assim, nós verificamos, nessa análise das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o município de Baixa Grande ele tem cumprido os índices, né, com exceção do limite de pessoal de 25%, desculpe, o limite de educação de 25%, que precisa ser ter um pouco mais de atenção, porque embora nós estejamos nesse momento de pandemia, ainda precisamos cumprir esse índice até o final do exercício. Essa foi a apresentação do primeiro quadrimestre. Agora podem ficar à vontade para reativarem o som, quem quiser fazer algum comentário, algum questionamento. Boa tarde. Boa tarde. Sim, aquela questão da dívida que fechou ano passado, tinha 11 milhões e pouco, não deu para notar agora, baixou para, se não me engano, 2 milhões. Essa dívida era porque existia uma dívida com o INSS, que era em torno de 8 milhões no ano passado. Inclui essa dívida ou é outro tipo de dívida? Inclui também. A dívida consolidada do município, ela é constituída de todas as obrigações que o município contraiu e que vai fazer o pagamento no prazo acima de 12 meses. Então, os parcelamentos do INSS também entram na dívida fundada do município. Obrigado, eu nem me apresentei, sou Edilmar Catureba. Mais algum questionamento? Não? Então, podemos dar andamento para passar para a segunda parte da nossa apresentação. Vamos dar, então, andamento da segunda parte da nossa apresentação. Agora nós vamos fazer um breve resumo do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021, que foi encaminhado para a Câmara de Baixa Grande no dia 15 de abril de 2020. Antes de fazer essa apresentação, gostaria somente de fazer uma breve introdução, na verdade, porque falando sobre o contexto em que essa LDO de 2021 ela foi elaborada, né? Nós estamos vivendo esse momento de pandemia global desde o início do ano. Em janeiro e fevereiro, nós tivemos um pico na Ásia, na China ali, né? Japão. Depois nós tivemos nos meses de março e abril, tivemos esse pico na Europa. E agora estamos tendo aqui na América Latina. Abril foi justamente o mês em que foi elaborada essa lei de diretrizes orçamentárias. Para fazer a previsão de quanto nós estimamos arrecadar no exercício seguinte, é necessário que a gente leve em consideração alguns índices que são índices oficiais, que são divulgados por meios oficiais. Quais são esses meios? IBGE e Banco Central do Brasil, além da Fundação Getúlio Vargas, que é uma fonte de pesquisa também. Então, o que acontece? A gente precisa dos índices
previsão de crescimento ou refração do PIB do Brasil e da Bahia. E precisamos também de uma projeção da inflação para o período. Então, a gente precisa disso tanto para o ano de 2020, que é o ano em que nós estamos fazendo